Olá, pessoal. Falando então, continuando a desse livro aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Daniel Hobbes. Então, na página 137, ele vai falar sobre a questão da família. Aí vai falar: as pessoas se casavam na época de Jesus cedo em Israel. Muitos rabinos opinavam que a idade ideal para o homem se casar era 18 anos. O pai era aconselhado a fazer casar o filho enquanto ainda mantinha a mão sobre o seu pescoço. Os mais liberais admitiam que era possível esperar até os 24 anos antes de tomar a esposa, enquanto os mais rígidos afirmavam que o santo, possa ele ser abençoado, amaldiçoou um homem que aos 20 anos ainda não tivesse casado. Então, isso é uma declaração que está no Kiddushin 29.6. Então, o homem que não se casasse até os 20 anos foi amaldiçoado aqui nesse texto aqui. No que diz respeito às meninas, elas eram casadas no momento em que estas estivessem fisicamente aptas para isso, o que, segundo a lei, era aos 12 anos e meio. Quando Maria deu à luz, ela não tinha provavelmente mais de 14 anos. Então, Maria, mãe de Jesus, possivelmente tinha 14 anos. E, e o jovem que se casa, aí vai ter uns idade ideal 18 anos. Então, casam jovens, né? Jesus, não casando, como é o que tudo indica, né? Ele era uma exceção. Havia exceções na época, né? Mas a regra geral é a do casamento. Isso está na página 137. Agora na página 147 vai falar sobre as mulheres, né? Deus, quando fez os mandamentos, disse: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Os homens então concluíram, com demasiada facilidade, que a esposa pertencia ao homem, como qualquer outro bem, né? Porque está listado aqui como servo, boi, jumento e esposa. A mulher era de tal forma considerada como sujeita ao marido que, segundo a lei, a mulher de um escravo era vendida junto com esse escravo. Isso aparece em Êxodo 21:3. A esposa era uma possessão excessivamente valiosa e ninguém mais tinha o direito de tocá-la. O faraó aprendeu isso à sua própria custa, quando, sem saber, tomou a mulher de Abraão, cujo ato trouxe sobre ele terríveis maldições do castigo divino. Está em Gênesis 12:10. A mulher, então, devia total fidelidade ao marido, mas não podia exigir isso dele. Olha que coisa interessante. A mulher tinha que ser fiel ao marido, mas o marido não precisava ser fiel à mulher. O marido não tinha o direito de vendê-la, mas não havia dificuldade em repudiá-la. Casos em que a mulher podia pedir o divórcio eram, por outro lado, extraordinariamente raros. Sua posição na sociedade era inferior sobre todos os aspectos. Um ditado de um rabino afirmava que todo homem devia agradecer diariamente a Deus por não ter nascido mulher, nem pagão, nem operário. Isso está na Menahot 43b de bola. As mulheres não comiam com os homens, mas ficavam de pé enquanto eles comiam, servindo-os às mesas. Nas ruas e nos átrios do templo, elas ficavam a uma certa distância dos homens. Nos primeiros tempos, elas nunca saíam sem véu, e este era o costume entre os observadores particularmente estritos da lei. Era impróprio que um israelita falasse com uma mulher na rua. Na verdade, acima de tudo, se fosse sua esposa. Até mesmo se fosse sua esposa. Ele não poderia conversar com a própria esposa na rua. Quando os apóstolos viram Jesus conversando com a mulher de Samaria, a samaritana, eles ficaram atônitos, como admite João.
Isso aparece em João 4:27. Aos olhos da lei, a mulher era considerada menor, irresponsável. O marido podia recusar qualquer compromisso por ela assumido e a parte prejudicada não encontrava qualquer apoio legal. Exceto em casos excepcionais, a evidência dela não era aceita em qualquer tribunal. E, finalmente, ela geralmente não herdava nem do pai, nem do marido. Então, uma posição de uma sociedade que a mulher aí está numa posição bem difícil. Né? Página 153. A definição de adultério para a mulher não era a mesma que para o homem. Toda mulher infiel deveria ser considerada adúltera, diz o Eclesiástico. Tá? Eclesiástico 23, 22. O adultério masculino só era crime se ele seduzisse uma mulher que estivesse noiva ou fosse casada, porque então ele estaria prejudicando a família de outrem. Então, veja bem, se o homem ele tem um relacionamento fora do casamento com uma mulher casada, opa, tem problema. Ele vai ter que responder por isso. Agora, se a mulher for solteira, tá ok, porque ele não tem fidelidade com a mulher, entendeu? Casada. Ele não tem problema. Aqui sobre a questão da escravidão, né? Ele vai falar em 123 a escravidão, como era vista, né? Ele vai dar o testemunho de Varro. Varro ele considerava o escravo uma espécie de instrumento que pode falar. Ou seja, não é uma situação muito favorável aí dos escravos. Né? Na página 168, com relação ao trabalho, né? O Paulo, né, quando ele vê lá em Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ele vê as pessoas que estão esperando a vinda de Jesus e ninguém quer trabalhar, né? Aí ele chega para o povo e fala assim: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Tá? Então, há aí uma valorização do trabalho. Né? Todos os doutores da lei trabalhavam para ganhar o seu sustento. O rabino Akiba era lenhador, Joshua queimava carvão, Meir era escrivão público, Jocanan, sapateiro, Saul, coveiro, Hilel ocupava a posição tão modesta que não ganhava mais do que meio denário por dia. Não é preciso lembrar que Jesus e todos os apóstolos foram trabalhadores, artesãos, pescadores ou caixeiros. Paulo se orgulhava de ser filho de um tendeiro. E Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 3:8: nem jamais comemos pão de graça, à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então, isso é Paulo falando, dizendo que ele ganha o seu próprio sustento, né? É o que ele está dizendo. E aí o dos Anhaares, né, que é o povo pobre, né? Que os doutores da lei detestavam e contra quem pregavam o ódio. Eram chamados Anhaares. O Hillel dizia o seguinte: eles, os Anhaares, eles não têm consciência e podem ser tudo menos humanos. O Deuteronômio, no capítulo 27, diz assim: maldito aquele que se ajuntar com animal. O rabino Eleazar então afirmou: é permitido acolher um Anhaares no sábado e mesmo no dia da expiação. Aí diziam o seguinte: um judeu não deve se casar
com uma filha de Ran-a-Ares, que era quase igualado a animal. Então, Ran-a-Ares são o povo da terra, que no decorrer do tempo ficou associado a uma grande variedade de grupos, né? Então, esses são os da Galileia, que eram maioria na Galileia, né? São os camponeses pobres, né? Muito obrigado, então.